foi aqui na Suíça, nessa pequena cidade de Schleitheim, onde os líderes anabatistas se reuniram pela primeira vez em 1529 para redigir a sua confissão de fé. Então eles estavam sendo perseguidos por outros grupos cristãos que estavam no poder, junto com o poder político, e eles resolveram se reunir para escrever uma confissão de fé dizendo o que nós cremos, o que faz de nós diferente dos outros grupos cristãos, por que existem os anabatistas. E eles fazem essa confissão de fé com 7 pontos que são importantes, que são essenciais para eles como anabatistas. Eles escolhem essa cidade de Schleitheim porque ela fica também na fronteira com a Alemanha, são 5 minutos da fronteira. Então eles, como um grupo perseguido, caso acontecesse alguma coisa, caso eles fossem descobertos, eles podiam simplesmente e rapidamente atravessar a fronteira e evitar a prisão e as consequências. Mas então dá uma olhada quais são os 7 pontos essenciais para eles. Número 1, o batismo. O batismo deve ser dado a todo aquele que se arrepende dos seus pecados e que crê em Jesus Cristo como seu Senhor. Ele deve ser feito em decorrência da fé da pessoa, excluindo assim o batismo infantil. Número 2, o banimento. Então todo aquele que faz parte da igreja e cair em pecado deve ser admoestado pelos seus irmãos. Os outros cristãos devem chegar a ele com amor e apontar o seu erro, mostrar do que ele deveria se arrepender, dando a ele 3 chances. Se ele não quiser mudar de vida, se ele não quiser se arrepender dos seus erros, ele então deve ser banido da igreja. Número 3, o partir do pão. Então a ceia, a Eucaristia, a Santa Ceia, ou o partir do pão, que é o beber o vinho e comer o pão em memória de Cristo, deve ser feito por todo aquele que se uniu à igreja, todo aquele que crê em Jesus Cristo. Ele deve ter acesso a partir do pão junto com a igreja. Número 4, a separação do mal. Então, que a igreja não deve praticar as mesmas obras que o mundo pratica. Não deve perseguir os outros da mesma maneira que o mundo persegue. Não deve fazer as mesmas obras que os não crentes fazem. Eles devem ser diferentes. Número 5, os pastores da igreja. A igreja deve ter pastores que lideram o corpo de Cristo. Eles devem agir e ser escolhidos conforme as ordenanças bíblicas dos livros de Timóteo e Tito, serem pessoas irrepreensíveis, que tenham um nível que se espera deles mais do que se esperaria dos outros, que sejam um exemplo para a igreja e que ensine a igreja, instrua a igreja, lidere a igreja nos caminhos do Senhor. E a igreja deve apoiar então os seus pastores. Número 6, a espada. Os cristãos não devem usar de meios violentos para conseguir os seus objetivos. Então, eles reconhecem nessa confissão de fé que a espada é um meio usado até por Deus, mas pelo Estado ou pelos governantes, que também são eleitos por Deus, mas a espada não deve ser usada pelos cristãos. Os cristãos devem usar o caminho da paz e da não resistência, mesmo que isso leve eles à morte. E 7, por último, o juramento. Então a igreja, os cristãos, não devem jurar. Não é necessário que eles jurem algo. A palavra deles, eles não devem mentir nunca. A palavra deles deve ser sempre sim, sim, não, não. Se eles falam algo, eles têm que fazer. Eles não precisam chegar a jurar por algo para que então eles se sintam obrigados a cumprir. Eles tomam para si a responsabilidade das palavras que eles proferem e vão agir de acordo com elas.